estamos muito felizes, né? Porque o pastor Nathan, ele está aqui com a sua esposa Dani, seus 10 filhos, né? O Vini está aqui, Mexerica com a Simone. Olha, tá uma festa, tá uma coisa incrível esse tempo agora, né? E eu gostaria então que o pastor Nathan desse a palavra para nós essa noite. Vem cá, Nathan, vamos receber ele com bastante carinho. Perdão, só um minutinho, Neita, só um minutinho. Flavinha, o que eu estou esquecendo? Dos testemunhos, né? Perdão, gente, dá uma segurada. Eu totalmente esqueci, porque assim, Flavinha, se não me lembrar no dia, já era. Mas é muita emoção, obrigado por lembrar. Todos, perdão, aguardem um pouquinho. Eles estão ansiosos. Vocês lembram que nós tivemos a semana passada o retiro dos adolescentes? Vocês oraram, foi uma bênção, gente. E agora alguns deles vão compartilhar um minutinho de como que foi essa experiência para eles. Pode chamar, pode vir. Já faz a fila aqui, ó, Flavinha. Já pode vir todo mundo, aí um vai falando e vai. Bom. Obrigado, gente. Vocês são corajosos, olha aí. E, gente, olha, uma coisa que eu falei para eles e é muito importante. A maioria desses adolescentes cresceram aqui conosco. Então, essa turma é muito especial para nós. Então, quando a gente ouve eles, eu quero que vocês lembrem assim, são esses que nós estamos passando o bastão, que nós estamos deixando o nosso legado para correr, né, e ir além de nós, né? Então, tudo que nós vivemos para Jesus é essa garotada que nós queremos que vá muito mais longe. Amém? Dá para ouvir? Dá? Ai, não gosto de falar em público, mas, né? O que a gente não faz, né, por Jesus? Boa tarde. Meu nome é Ana Clara, eu tenho 17 anos. E, bom, o que eu posso falar sobre o nosso retiro? Foi uma coisa muito importante para mim. Nunca tivemos, né? Esse foi o primeiro. E, sinceramente, quando eu fui, eu falei, vou por ir e vou voltar, vou continuar a minha vida normal. Aí começou as devocionais de manhã, que me acordavam cedo, me tiravam da cama, me arrastavam, né? E aí começou a ficar interessante. Eu fiquei, tá legal, né? Aí eu não via a hora de chegar a hora de comer, né? Porque para mim é uma das horas mais legais. Aí comia, de novo, meu Deus do céu, mais um culto. Aí foi chegando o pessoal lá, pessoa de Peruíbe, o Celso, foi chegando umas galera lá. E aí foi ficando bem legal, e uma coisa que me tocou bastante, porque, para quem não sabe, eu estou no 2º ano do ensino médio, e a gente sofre muita pressão pelos outros adolescentes, por pessoas de fora, né? De ter essa coisa, você nunca vai, por exemplo, vai namorar, você nunca vai ficar com alguém, você nunca, não sei, vai para os rolês aí, para as baladas. E eu pensava mesmo, falava, nossa, se minha mãe me deixasse, eu já estaria na rua, né? Mas ela não deixava de jeito nenhum. E com esse retiro eu ouvi as coisas importantes, que o porquê ela não deixava, os motivos dela, e hoje eu entendo, né? E é isso. Boa tarde, igreja. Meu nome é Ana Larissa e vamos lá, eu tenho 15 anos e é isso. Quando eu fui para o retiro, eu já esperava que iria ser uma coisa muito boa para todos nós adolescentes, porque seria um tempo de comunhão com Deus. E quando começou, a gente começou no sábado,
de manhã com uma devocional. E a devocional já começou tocando a gente porque falou sobre talentos de Deus, os talentos que o Senhor nos deu. E já começou a me tocar no meu coração. E quanto mais o tempo passava, me tocava mais ainda. Mas a parte que mais me tocou foi a proximidade com Deus, a sua conexão que você tem, o que você fala com Ele, que tem que ser uma coisa normal, como você fala com uma pessoa, como eu falo com ela, por exemplo. E me tocou bastante, nosso tempo de intimidade. E foi muito bom todos os estudos com o pastor Celso, com o pastor Everton, da igreja de Peruíbe. A Natasha, a esposa dele, também deu. Teve um tempo de conversa com as meninas e com os meninos sobre pureza, que também foi muito bom. E é isso, foi um tempo muito bom no retiro. O primeiro, e espero que tenham mais. É isso. Meu Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Letícia. Esse retiro foi muito importante para mim, porque muitas das vezes a gente se acostuma. Os dias de domingo eu venho para a igreja, uma terça-feira sim, outra não, eu vou para a reunião de oração. E foi um tempo muito maravilhoso, onde a gente se isolou de várias coisas. Nós tiramos 3 dias para ouvir um pouco mais do Senhor todos os dias. Na Bíblia diz, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em comunhão, união, e foi um tempo maravilhoso. Para mim foi um tempo de renovo e me fez perceber quão maravilhoso é viver a vida pelo Espírito Santo, e me tocou muito também a questão de renúncia. E, enfim, foi um momento muito especial. Foi maravilhosa a forma como o Espírito Santo se moveu naquele lugar, cada coração. Eu creio que todos os jovens foram tocados em cada devocional, cada palavra, e foi um tempo maravilhoso, e por mais momentos assim. Obrigada. Nossa, mó frio na barriga aqui, mano. Meu nome é Nicolas. Primeiramente, queria agradecer a todos que fizeram esse retiro acontecer, que participaram, porque foi um tempo incrível. A palavra para mim nesse retiro foi transformação, seja de ideias, de atitude. Quando eu cheguei, eu não estava muito animado. Eu tinha falado para minha mãe que eu achava que ia ser um tempo bom, mas não tão importante para mim como foi. Foi um tempo assim que a gente teve comunhão com os amigos, que a gente pôde estar cada vez mais se fortalecendo um ao outro. A gente foi provado, teve momentos ruins, teve momentos bons, mas principalmente o tanto que a gente aprendeu sobre a nossa intimidade com Deus, sobre Ele, foi maravilhoso. E para mim foi isso, né? Foi muito importante, muito legal aprender cada vez mais sobre Deus. Antes eu tinha uma visão totalmente diferente. A gente vinha aqui, a gente lá se aprofundou mais sobre Deus. Então foi isso, foi muito importante para mim. E é isso. Boa tarde, me chamo Arthur. Vou falar rápido que eu estou muito envergonhado. Primeiramente, gostaria de agradecer a tia Flávia por ter feito esse retiro acontecer. Acho que foi um tempo muito importante de comunhão para todos nós adolescentes, que a gente foi lá com uma visão totalmente diferente e saímos com o coração tocado, acho que todos nós adolescentes. E gostaria de também agradecer a todos os que deram a palavra, tio Ricardinho, tocou muito também, a do tio Everton, tio Douglas, os devocionais, tia Flávia também. Gostaria de agradecer ao tio Cláudio e a tia Dalva pela comida sensacional, o estrogonofe estava muito bom, tá? Agradecer ao tio Marquinhos, tio Biro, tia Anice, e falar que esse retiro tocou no meu coração e acho que no coração de todo mundo. É isso que eu tenho para falar. E eu, né? Que também fico com dor de barriga toda vez que venho aqui. Pessoal, primeiro agradecer a toda a igreja que sonhou, desculpa, para esse retiro acontecer. Foi difícil. A gente passou por muitas lutas, né, Celso? Muitos ataques para que isso não acontecesse. E eu vou compartilhar só um com vocês, que é um ataque, mas em forma de bênção depois, porque eu lembro do Celso falando, Flavinha, fala o que você falou, o choro, né? Não, você falou outra coisa, você falou assim, quem semeia nos prantos...
Foi bem isso que aconteceu. Na terça-feira do retiro, eu entrei em contato com o dono do local que nós íamos, para fazer o pagamento, né? A tia Flávia ficou cobrando as mães aí, meu Deus do céu, essa tia é chata, né? Enfim, mas eu entrei em contato para fazer o pagamento, porque até então ele não tinha se pronunciado. Aí falei com ele, falei assim, então, você prefere que eu pague para você, via Pix, ou que eu faça o pagamento para o caseiro? Ele, como assim? Já está alugado para outra pessoa. Eu, como assim? A gente está falando desde o dia 30 de agosto. Nós fomos lá 2 ou 3 vezes para visitar o local, pedir para poder arrumar algumas coisas, fazer alguns reparos. E aí, quando ele me deu aquela notícia, foi assim, um balde de água fria em cima de tudo que a gente tinha planejado. Automaticamente, liguei para o Douglas, que me ajudou muito. E eu vi naquele momento uma razão para a gente desistir do retiro. Mas Deus, Ele faz além do que a gente imagina. Ele prepara além do que a gente imagina. A pessoa que alugou o local era um pastor. O Douglas entrou em contato com esse pastor. Esse pastor indicou um outro local para a gente. E aquela terça-feira foi uma terça-feira de choro e muita preocupação. E naquele momento eu confiei em mim, né? Não confiei no Senhor. Eu confiei nos meus planos e não nos planos do Senhor, porque o que Ele tinha para fazer era muito além daquilo que eu imaginava. Na quarta-feira de manhã, o pastor Edson indicou esse local. Nós chegamos, eu, Celso e Douglas. A primeira coisa que a gente falou: Deus nos surpreendeu. Ele nos deu além do que a gente imaginava. Nós pensamos no local, o local era legal, era bacana, mas Deus deu 10 vezes mais daquilo que a gente tinha imaginado. E todas as lutas que aconteceram, a gente entende, foi porque Satanás não queria que isso acontecesse. Eu presenciei a chegada desses meninos na sexta-feira e a vinda deles na segunda-feira. E foi lindo como Deus trabalhou na vida de cada um deles, particularmente. O Senhor tratou cada questão da vida deles. E o Senhor pôde trazê-los de volta para perto. E eu creio que por isso o inimigo não queria que o retiro acontecesse. Mas para a glória do Senhor, porque tudo é para Ele e todas as coisas voltam para Ele, o retiro aconteceu. E não somente eles foram transformados, como cada um que passou por aquele local foi transformado para a glória do Senhor. E é isso, igreja. Agradeço vocês que sonharam, que oraram, que contribuíram de alguma forma. Obrigada às mães pela confiança, porque elas também tiveram ali, confiaram, né, no nosso cuidado, né, das joias mais preciosas. Eu falo que são os tesouros mais preciosos que a gente tem. E então eu louvo a Deus para a vida de cada um. E estamos juntos para o próximo, né, galera? Muito bem. Fui lembrado de mais uma coisa, igreja, antes da palavra. Nós vamos dedicar o Gabriel, né, o filhinho mais novo, caçula dos Cates, essa noite antes da palavra. Então, por favor, Dani, Nathan, traga o Gabriel. Venham todos os Cates. A igreja ama vocês. Eles vão amar ver vocês aqui juntos. Tá faltando... É verdade. Falta o Josiah, mas agora ele já tem 18 anos. Está lá cuidando, é o homem da casa lá, né? Muito bem. Eu não sei, vocês querem que eu segure? Pessoal, esse é o Gabriel. Vamos orar pelo Gabriel? Amém. Senhor Jesus, nós queremos consagrar o Gabriel ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer por essa vida tão preciosa, Senhor, que o Senhor enviou, ó Deus, para abençoar.
enriquecer, Deus, e transbordar da tua alegria sobre a vida dos Key. Obrigado por essa família. Continua a capacitar o Nathan como pai, a Dani como mãe, e cada irmão e irmã, Deus, a viver para Ti, Deus, e ser o modelo para que o Gabriel aprenda os Teus caminhos. Senhor, nós consagramos ele a Ti e Te agradecemos por essa bênção, essa dádiva, Deus, esse tesouro, que o Senhor use poderosamente como o Senhor já tem feito, Deus. Que o Gabriel conheça o Senhor, ó Deus, em sua pouca idade e transborde, Senhor, do Teu amor a todos que estiverem à sua volta, Pai. E mesmo à distância, usa a vida do pequeno para tocar. Nós consagramos ao Senhor, Ele é Teu. Obrigado, Jesus. A Ti a honra, a glória e o louvor, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele ficou um pouquinho assustado, mas glória a Deus. Eita, já fica aqui então. Boa noite. Vou falar em português, tudo bem? Não sei como vai ser limitado. Vamos tentar. Tudo bem. Isso é importante. É bom estar aqui com vocês, é sempre bom estar com vocês. Parece que toda vez que eu estou aqui, a gente tem mais um filho para apresentar, né? Como que acontece isso? Mas é muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. A gente vai ver várias coisas aqui. Vocês vão ter que ficar olhando muitos versículos. Hoje vai ser uma aula. Aula, eu ainda estou acostumado com aula, então vai ser aula. Mas eu quero falar com vocês sobre algo muito importante e eu espero que vai ser um encorajamento para vocês. É difícil chegar aqui, porque geralmente eu ensino toda semana, então é uma coisa que, né, tem um ritmo, né, está acostumado. Chegar do nada e ter que dar uma palavra é difícil. Pensar sobre o que eu vou falar, como que eu vou chegar aqui um dia e falar algo para vocês. Então eu vou falar sobre a coisa mais importante, vou falar sobre Jesus. É isso, né? Então, vamos orar e a gente vai entrar no nosso tempo. Deus, nós te agradecemos por esse tempo juntos, esse tempo na palavra, esse tempo que nós estamos na presença do Senhor para ouvir de Ti. E nessa noite, Deus, é isso que nós queremos. Nessa noite, nós não queremos só mais um culto na igreja, só mais um tempo junto, só mais uma vez que a gente passa o domingo e tira fazendo as coisas da nossa semana. Nós queremos um tempo de intimidade com nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Pai. E Deus, nessa noite, nós queremos deixar Seu Espírito Santo agir em nossos corações, para nos transformar, para nos mudar, para a gente ser mais parecido com Jesus. Esse é nosso desejo. Então nós entregamos esse tempo
nós pedimos que o Espírito Santo fale com a gente nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A última vez que eu estava aqui, eu acho que foi em 2019. Eu estava aqui e acho que foi julho de 2019. E eu estava pensando nesses dias como as coisas mudaram. O mundo inteiro mudou, né? Nos últimos 2 anos, tudo que a gente conhece mudou. A forma que a gente faz os cultos, a forma que... Tudo, o mundo é completamente diferente. E nesse tempo também a gente teve algumas coisas, né? Temos mais um filho, mas isso também é normal, né? Não é nada diferente. Já é a rotina da nossa família, né? Vocês já esperavam isso. O nosso filho Jair teve 3 cirurgias no cérebro. Ficamos 1 ano nos Estados Unidos. A Dani está falando que foram 5. Não, mas não foram 5, porque a última vez que eu estava aqui foi depois. Então, nos últimos 2 anos foram 3. Tivemos uma pandemia, né? Tudo mudou. E com isso, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? A gente ficou muito tempo em casa, muito tempo com a família. Às vezes isso muda nossa perspectiva. E com todas as mudanças, tudo que aconteceu, a gente está enfrentando muita divisão e muita ansiedade. Eu não sei porquê, mas parece que está sempre ficando mais difícil. Sempre todo mundo mais dividido, sempre tem mais briga, sempre tem mais divisão. Né? O que está acontecendo no nosso mundo? Vocês estão ouvindo? Vamos trocar. Vamos tentar de novo. Então, está tudo mudando, a gente está enfrentando essa ansiedade, a gente está no momento que nas redes sociais parece que existe uma guerra o tempo todo, você tem que escolher o lado, você tem que decidir se está com esse time ou está com o outro time. Se você decidir que você está com um time, você está em guerra contra o outro time, tá difícil os dias que a gente está vivendo. Está muito difícil e com isso vem mais ansiedade, vem mais inimigos, vem mais briga. O que nós precisamos é de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Estamos vivendo momentos difíceis, a gente está vivendo com essa ansiedade. E o que nós precisamos é de Jesus e nós precisamos de simplicidade. A gente precisa de simplicidade. Eu estava... Esses dias, uns dias antes de vir para cá, a gente estava em casa e na minha família, eu vou contar um pouco sobre como a gente faz as coisas, mas vocês não podem julgar a gente, nós temos muitos filhos e tenta não julgar. Mas a gente às vezes, a gente usa algumas coisas para comprar nossas crianças. Os filhos, eles estão sempre com a gente, o tempo todo, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer alguma coisa. Às vezes eu quero um tempo só com a Dani, só com minha esposa. Eu quero tempo para sentar, para conversar. E com 10 filhos em casa, é difícil achar esses momentos. Então, às vezes a gente faz alguma coisa, tipo, noite de sorvete. Noite de sorvete para as crianças, né, ter sorvete e assistir um filme, alguma coisa, para eu ter um tempo para poder sentar e conversar sem as crianças. Isso é muito legal, é importante. A gente fez isso no outro dia, só que eu deixei as crianças, eu comprei sorvete para ter esse momento, né? É importante. É um investimento, né? Pagar um pouco e depois eu posso ter um tempo com a Dani. Então a gente colocou o sorvete lá, a gente colocou um filme para as crianças e eu fui para o quarto para conversar com a Dani, tivemos um tempo junto e nesse tempo, todo mundo pegou sorvete, todo mundo sentou para assistir, e a Bela, que não é mais nova, o Gabriel mais novo, mas depois do Gabriel é a Bela.
Então ela é muito pequena e ela foi a última para pegar. E ela foi para pegar sorvete, ela foi para pegar a colher, e quando ela foi pegar, a gaveta fica muito alta, ela não conseguia ver, ela não conseguia enxergar o que estava dentro, né? Então ela foi para pegar a colher, ela colocou a mão para tentar achar, né? Para ela é muito alto, então não estava vendo. E alguém colocou a faca nessa gaveta. E a gente não sabia, alguém colocou no lugar errado. E ela colocou a mão na faca e ela cortou o dedo. E foi muito ruim. Aí ela veio, a gente sentou. Eu não vou reclamar que a gente perdeu nosso tempo, né? Ela cortou a mão, não posso reclamar, mas a gente sentou, né? Eu ia reclamar, mas eu não vou fazer isso, não vou pensar em mim mesmo. Minha filha estava sofrendo. Mas ela cortou a mão e a gente sentou para ter um momento juntos, e as crianças veem a Bela chorando, a mão dela sangrando, e a gente começa a ficar com medo, aquele momento que a gente pensou que ia ter, não tem mais, e a gente levou ela para o hospital, e ela levou 6 pontos no dedo, cortou, era grande. Mas isso aconteceu porque ela não estava vendo o que tinha na gaveta. Ela não conseguia ver. E porque tem muita coisa lá, ela só colocou a mão, tentando achar algo que ela queria, algo que ia deixar ela feliz, mas como ela não conseguia ver, ela cortou a mão. E isso pode acontecer com a gente, quando nós não sabemos o que estamos fazendo, quando estamos fazendo as coisas sem olhar, quando a gente não consegue ver com clareza, isso pode acontecer com a gente. A gente pode cortar a mão, porque nós não sabemos o que estamos fazendo. E eu quero pensar sobre isso. Estamos em Mateus capítulo 6. E eu quero tentar aprender para a gente ser mais intencional, ser mais focado, ser menos distraído. Porque nós não queremos cortar a mão. Mateus capítulo 6 e versículo 22. E Jesus ensinando aqui, esse é um ensino de Jesus, um ensino muito, muito legal de Jesus. E ele fala aqui em versículo 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Então aqui, Jesus falando para os discípulos, um ensino como ser um discípulo de Jesus, e ele fala sobre os olhos. E ele fala, essa palavra que ele fala, se os seus olhos forem bons. A palavra bons que ele fala aqui é uma palavra bem interessante no original, a forma que Jesus fala isso. Jesus fala bons, mas a palavra aqui é a palavra, pode ser traduzido singular. Tem a ideia de ser único, de não dividido. É muito interessante essa ideia. Jesus aqui ele fala, se os seus olhos forem bons, no sentido de não ser dividido, de não ficar olhando para muitas coisas, para ser cheio de luz, como Jesus fala aqui em versículo 22, nós queremos ser cheio de... Quem quer ser cheio de luz? Todo mundo, né? É nosso desejo, a gente quer isso, esse é o desejo do nosso coração. Eu acredito, eu espero que todos aqui querem isso. A gente está vivendo num mundo que não está cheio de luz, né? Como falei no início, é um tempo difícil. A gente está vivendo um momento na história que é completamente diferente, é tudo escuro, é tudo difícil. E aqui, Jesus fala para a gente como nós podemos ser cheios de luz. Cheios de luz. Como que a gente faz isso? Ele fala para ter um olhar singular. Muito interessante essa ideia. Nós não queremos ficar dividido pensando em muitas coisas. Em Tiago ele fala sobre isso também. Vamos olhar em Tiago capítulo 1. Eu falei que a gente vai olhar em muitos lugares. Vocês vão ter que ficar mudando de capítulo, de livro aqui o tempo todo. Tiago capítulo 1, em versículo 8, Tiago fala assim, pois
tem mente dividida. Ele está no contexto aqui, ele está falando sobre as provas e tentações, ele está falando para orar com fé, sem duvidar, e ele fala, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então Tiago, aqui ele está falando, quem tem a mente dividida é instável em tudo que faz. Quando nós temos a mente dividida, a gente não consegue fazer as coisas da forma certa, a gente fica dividido, a gente não consegue focar naquilo que é realmente importante, e a gente pode ser levado para qualquer lugar. Existe sempre esse perigo para a gente. A gente estava vindo para cá, e a gente veio de van, demorou um pouco, demorou 14 horas, eu acho, 14 horas para a gente chegar aqui. O Mexerica fez em 6 horas, né, Mexerica? Mexerica veio 10 horas. Veio rápido. Foi a culpa da Andy, né? Mas eles vieram de carro também, eles vieram separados e vieram mais rápido. Mas a gente estava vindo, a gente estava com as crianças na van, e a gente estava vindo 110 e a van desligava. Aconteceu várias vezes, eu estava com um problema na van, a gente indo bem na estrada, e do nada, a van desligou. Não é muito confortável isso, eu não fiquei muito feliz com isso. Então, a gente teve que parar, daí quando a gente parou, ligava de novo, a gente continuava, a gente parou para olhar e tudo, mas deu certo, a gente chegou. Mas eu queria pensar sobre uma coisa interessante, que Deus criou nossa mente para pensar sobre uma coisa de cada vez. Sobre uma coisa de cada vez. Então, a gente gosta da ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente gosta de pensar que a gente consegue fazer isso, mas nossa mente não faz isso muito bem. E quando a gente estava vindo e teve esses problemas, eu precisava focar. E quando a gente estava vindo, de novo eu vou falar sobre meu pecado, sobre meus problemas. Eu tenho 10 filhos, de novo, eu vou sempre culpar meus filhos pelo meu pecado, porque assim, eu sou tão espiritual que eu faço isso. Mas a gente estava vindo e as crianças, né, uma viagem de 14 horas com 10 filhos pode ser cansativo. Pode ser. Mas a gente estava vindo e as crianças, né, conversando, às vezes reclamando, às vezes chorando. Não vou falar sobre as crianças, mas a gente colocou, eu e a Dani, a gente colocou o fone para ouvir um podcast no carro. A gente estava vindo para não ficar ouvindo as crianças reclamando. É engraçado, depois de sair, né, a gente sai de casa e 10 minutos depois, quando que a gente vai chegar? Falta 13 horas e 50 minutos. Mas a gente colocou um podcast para ficar ouvindo, né, no caminho, e foi legal, a gente estava ouvindo, a gente aproveitou o tempo, foi bom. Mas o que aconteceu? Quando a van parou, o que eu fiz? Eu tirei o fone. Por quê? Porque agora eu preciso parar de pensar sobre o que eu estou ouvindo, porque eu preciso focar em uma coisa. Né? Quando você está dirigindo e você está perdido, o que você faz? Você tem que tirar a música, tem que desligar a música, né? É a primeira coisa. Eu não sei onde eu estou, não sei para onde eu vou, não sei o que está acontecendo. O que eu faço? Preciso baixar a música. Eu não posso pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso focar, eu preciso pensar. Então Deus nos criou para não ter uma mente dividida. Nós precisamos ter foco. A gente precisa saber focar em uma coisa. E nossa mente precisa disso. Então, vamos voltar lá para Mateus capítulo 6. E ele vai dar uns exemplos, não são todos os exemplos, né, de todas as coisas que podem tirar nosso foco, mas ele deu alguns exemplos aqui. Em versículo 24, aqui em Mateus 6, ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Um perigo, uma coisa que pode tirar nosso foco, o dinheiro. O dinheiro
é possível deixar o dinheiro tirar nosso foco daquilo que é mais importante. Ele falou nos últimos versículos aqui, em Mateus 6, Jesus ensinando para a gente, para não ter uma mente dividida, para focar em uma coisa só. O que ele fala depois? Cuidado com o dinheiro. Dinheiro pode tirar seu foco daquilo que é realmente importante. Então, ele deu esse exemplo de dinheiro, e nós sabemos que dinheiro é uma coisa que realmente pode tirar nosso foco. Ele fala em versículo 25 sobre as coisas que a gente vai comer, que a gente vai beber. Eu realmente fico preocupado com isso. Eu gosto, não que eu não vou comer, mas eu gosto de saber o que eu vou comer, porque eu gosto de comer. Comer é importante, né? Comida é uma bênção, né? Obrigado, Senhor. Mas ele fala sobre o que vestir, essas coisas. A gente pode ficar preocupado com essas coisas que são necessidades, mas não é a coisa mais importante. Então ele fala, deixa Deus cuidar das coisas menos importantes, porque você precisa focar naquilo que é realmente importante. O versículo 33 é o versículo que todo mundo conhece. Ele fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então ele fala, seu trabalho, o que você tem que fazer, sua responsabilidade, é focar no reino de Deus em primeiro lugar. Essas outras coisas tudo eu faço, deixa comigo. Você precisa focar no reino de Deus. Interessante, versículo 34, eu falei com as alunas sobre esse versículo e ainda estão recuperando desse versículo, eu acho. Ele fala, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia seu próprio mal. Ele fala sobre o amanhã, essa ideia de amanhã. A gente não pode ficar preocupado com o amanhã. Não é um problema fazer planos, né? Não é um problema a gente ser organizado, tudo bem. Qual que é a ideia de Jesus aqui? Jesus ele está falando sobre o amanhã, que a ideia de amanhã é uma ideia de um dia que a gente nunca vai viver. Como assim? Você nunca vai viver amanhã. Nunca aconteceu, você nunca viveu amanhã e você nunca vai viver o amanhã. Hoje você está vivendo. E nós temos amanhã. Só que amanhã você vai acordar e não vai ser mais amanhã. Vai ser hoje. Faz sentido? Até aqui, vocês estão entendendo? Tá, então, vamos pensar sobre essa ideia. Amanhã é uma ideia de um dia que vai chegar, só que qual que é o problema de amanhã? É um dia que você nunca vai viver, porque a gente sempre vai ter um outro amanhã. O amanhã, eu tenho um amanhã, mas amanhã eu vou ter um outro amanhã, e depois amanhã eu vou ter outro amanhã. Qual que é o problema aqui? O problema é que a gente sempre fica vivendo dias que não chegaram ainda. E a gente fica no, e se isso acontecer? E eu preciso estar preparado, eu preciso ser, se isso acontece. Não precisa ficar pensando em tudo isso. Amanhã não existe. Amanhã não existe, por quê? Porque sempre existe o hoje. E amanhã você vai viver o hoje. Todos os dias a gente vai viver o hoje. Então, sim, faz os planos, sim, a gente tem que preparar as coisas, mas a gente não pode ficar nessa mentira de viver coisas que nunca vão acontecer. É uma estratégia do inimigo para a gente viver dias que nunca vão chegar. E ele faz a gente focar em coisas que não vão acontecer. A gente pode perder a vida toda pensando em coisas que nunca vão acontecer. É um perigo. Não estou falando para não fazer planos, para não guardar dinheiro, para não fazer as coisas. Tudo bem, precisa fazer isso, mas a gente não pode focar nossa vida toda em coisas que nunca vão acontecer. Nós temos que focar. Nós temos que saber olhar para aquilo que está na nossa frente e focar em Jesus hoje. É isso que Jesus está falando para a gente fazer. Vamos um pouco mais para frente aqui em Mateus e olhar para capítulo 13. Mateus capítulo 13. E aqui, nessa parábola de Jesus, acho que a água vai cair. Jesus está ensinando sobre o poder da palavra de Deus, ele está falando sobre o que a palavra de Deus pode produzir na vida das pessoas, mas ele fala sobre algumas dificuldades também, sobre o lugar que
que a palavra vai ser plantada, o que pode acontecer. Olha em Mateus capítulo 13, versículo 22, e ele fala: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, presta atenção aqui, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Aqui, essa pessoa está tão focada nas coisas que, pensando sobre sua vida, pensando sobre coisas que são coisas boas, mas fica tão preocupado, fica com ansiedade sobre coisas que nunca aconteceram e talvez nunca vão acontecer. Esse é um perigo para nós. Jesus fala de novo sobre isso, e a palavra que ele usa quando ele fala aqui preocupações, a palavra que ele fala é a palavra de pensar, ter a mente em muitas coisas, ter a mente dividida. É muito interessante isso. Você está pensando em todas essas coisas e você não está vivendo, você não está deixando a palavra de Deus produzir o que a palavra de Deus tem poder para produzir. Aqui em Mateus 13, nessa parábola de Jesus, ele fala sobre o poder da palavra, que pode dar vida, que pode produzir fruto, pode fazer muitas coisas, mas não aconteceu. Por quê? Porque ficou preocupado com coisas que não estão acontecendo. Ficou vivendo coisas que não precisa viver, ficou com a mente dividida em muitas coisas. E talvez tem coisas acontecendo mesmo. Talvez tem dificuldades. Talvez tenha uma pandemia. Talvez tenha doença. A gente tem essas coisas. E por isso que a gente precisa ser focado. A gente precisa continuar sempre focado em Jesus. O tempo todo. Eu estava pensando sobre essa ideia. Eu não sei se eu posso falar essa ideia. Mas eu vou falar. Eu acho que eu vou falar. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está falando sobre casamento. Eu vou tentar dar o equilíbrio disso, porque é perigoso esse pensamento. Então, vou trazer esse pensamento, mas depois eu vou dar o outro lado. Tá bom? Então, você não pode sair no meio desse pensamento. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está ensinando sobre casamento e ele fala que é bom não casar porque você vai ter muitas dificuldades. Você vai ter mais dificuldades porque você está casado. Ele fala que é bom casar, mas ele fala que é melhor não casar. Paulo fala isso. Não fui eu. Eu não falei. Não era o chamado de Deus para a minha vida. Então, Paulo pode falar. Mas ele falou isso por quê? Porque a gente fica muito preocupado com as coisas dessa vida. Porque agora eu preciso cuidar de uma esposa, agora eu preciso cuidar dos meus filhos, agora eu preciso pensar em muitas coisas, eu preciso pensar em dinheiro, eu preciso pensar nas coisas, como que eu vou prover. Isso é natural e se você casar, você precisa pensar nessas coisas, porque você tem que cuidar da sua casa, né? Você precisa fazer isso. E o outro lado disso, eu não quero pensar que casamento não é bom, né? Quando Deus viu o homem na criação, a primeira coisa que ele falou que não era bom era o homem estar só, né? Então isso foi Deus falando. Antes de entrar o pecado no mundo, ele viu que não era bom o homem estar só. Então é interessante isso. O casamento é muito bom, é uma bênção, mas o perigo ainda existe. O perigo de ser levado com todos os pensamentos dessa vida, as preocupações, as ansiedades, e esquecer do foco principal. Paulo sabia que ia ser um perigo para a gente ficar focado nas coisas dessa vida. Então ele fala, se você tem dificuldade com isso, é melhor não casar, porque você vai fazer ainda mais. A gente pode casar e continuar focado em Jesus. E esse é o desejo de Deus. Se a gente casar
é muito bom. Mas a gente estava aqui celebrando o casamento ontem, né? Por isso que estamos aqui. Casamento é algo de Deus, que Deus nos deu. Mas a forma de viver o amor de Deus, a minha família, se eu vou ter uma família, se eu vou ter 10 filhos, eu posso ficar muito focado nas coisas dessa vida, né? Mas o que eu aprendi na minha vida é que eu preciso ainda mais de Jesus. Eu não posso ficar focado nessas coisas, porque se eu não estou tendo Jesus todos os dias, eu não vou ter nada para ajudar minha família. Vamos ver uma coisa em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Eu entendo que eu tenho essas coisas que estão tirando meu foco o tempo todo, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho a minha esposa, meus filhos, eu tenho coisas boas, depois eu tenho coisas ruins, eu tenho as brigas nas redes sociais, eu tenho a cultura do nosso mundo, eu tenho esse desejo de dinheiro, das coisas dessa vida, tudo isso está me levando. O que eu preciso saber é que eu preciso de mais de Jesus para poder amar da forma que eu preciso amar. Se eu tenho uma família, se eu tenho uma esposa e filhos, eu preciso mais amor, mais de Deus. Aqui em Efésios capítulo 3, versículo 18, ele fala: vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Aqui ele está falando sobre a grandeza do amor de Deus, e ele fala, esse amor que excede todo conhecimento, eu quero que vocês podem conhecer esse amor. Como que a gente vai conhecer um amor que excede todo conhecimento? Nós temos que experimentar, nós temos que receber, nós temos que conhecer por experiência esse amor de Jesus, a grandeza desse amor de Jesus. E conhecendo esse amor, o que acontece aqui em versículo 19? Conhecendo esse amor que excede todo conhecimento, ele fala, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Eu quero amar minha família, eu quero amar as pessoas, eu não posso ter essas outras coisas da vida. Não, eu preciso de Jesus, eu preciso conhecer o amor de Jesus para poder fazer todas as outras coisas da forma certa. Eu preciso ter um foco principal que é Jesus, porque isso me capacita para fazer todas as outras coisas. Se eu não tenho isso, eu não posso fazer nada. Se eu não estou recebendo desse amor de Jesus, como que eu vou amar o próximo? Como que eu vou amar minha esposa? Como que eu vou amar meus filhos? Como que eu vou ser cheio de luz? Como que eu não vou ficar ansioso nesse mundo? Olha para o mundo que a gente está vivendo. Todo mundo vai ficar ansioso assim. Está tudo dividido, está tudo errado. Tudo escuro. Não existe esperança. Qual que é a nossa esperança? Nós temos que conhecer o amor de Jesus, experimentar o amor de Jesus para ser a luz do mundo. Esse é o foco principal. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. A gente não pode ter uma mente dividida. A gente não pode colocar a mão na gaveta para tentar procurar algo. Talvez isso vai ser bom. Talvez isso vai me ajudar. Eu quero sorvete para me deixar feliz. E a gente faz isso na vida. Talvez dinheiro vai me fazer feliz. Eu pego um pouco de dinheiro. Não, isso me cortou. É perigoso. Nós temos que ter foco. Nós temos que saber o que estamos procurando e procurar isso em primeiro lugar, que é Jesus. É a única coisa que pode nos encher com a plenitude de Deus. É o amor de Cristo. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 é uma história que vocês conhecem também.
Aqui Jesus, na casa da Maria e Marta, e vocês sabem essa história, versículos 41 e 42, a Marta estava servindo, ela estava querendo deixar tudo preparado, tudo perfeito. É um coração bom, ela quer servir Jesus. Qual que foi o problema? Ela estava tão focada em servir que ela esqueceu a presença de Jesus. Jesus estava presente na casa dela. Olha o que Jesus fala para ela. Respondeu o Senhor, versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Com muitas coisas. Você está preocupado com muitas coisas, você tem uma mente dividida. Todavia, apenas uma é necessária. Ela estava pensando em muitas coisas. Eu preciso preparar isso, e Jesus está vindo para casa, e eu preciso limpar, eu preciso fazer, eu preciso cuidar. Todo mundo quer receber bem Jesus. Imagina se Jesus foi para a sua casa. Realmente, a gente precisa servir, a gente precisa cuidar, a gente precisa fazer nosso melhor. Isso tudo é verdade, mas nada pode ser mais importante do que a presença de Jesus. Servir é bom, precisamos servir. Ter o coração de servo, amém. Temos que fazer isso. Mas se a gente faz isso pensando que Jesus vai falar: uau, que legal, você é um servo, você é muito bom. Não é isso que Deus quer. Deus quer você. Deus quer conversar com você. Deus quer falar com você. Deus quer te ensinar. Ele quer intimidade. Servir é importante. Da mesma forma que casar é importante. Tudo isso é importante. Dinheiro é importante. A gente tem que ter dinheiro. A gente tem que trabalhar. Tudo isso é importante, mas existe uma coisa que é necessária: a presença de Jesus. É isso. Esse é o foco principal. Nós temos que sempre voltar para aquilo que é mais importante. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que Deus quer para a gente. Aqui, Marta, ela tem um coração bom. A gente pode fazer as coisas com o coração certo. A gente pode tentar ajudar, servir, fazer coisas boas. A gente pode fazer muitas coisas. No contexto lá de Mateus 6, é isso que Jesus está falando. Ele fala para não fazer as coisas na frente de todos para receber alguma coisa. Não faz todas as coisas para receber algo das pessoas. A gente pode servir todo mundo, e a gente pode ser o que Jesus fala, as palavras de Jesus, lá em Mateus 6, ele fala que os hipócritas fazem isso também. Os hipócritas. A gente pode fazer tudo com o coração errado. Como que a gente faz as coisas com o coração certo? A gente tem que focar em Jesus. A gente tem que amar Jesus, gastar tempo com Jesus. Ele é o foco principal. Vamos olhar em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui, ele fala da importância de focar completamente em Jesus. Ele fala, autor e consumador da nossa fé. Ele é o começo, Ele é o final, Ele é tudo, Ele que está escrevendo nossa história. É Jesus que está escrevendo nossa história. Então nosso foco tem que ser Jesus. Tudo que vem na frente de Jesus está tirando o nosso foco de Jesus. Tudo que vem depois de Jesus a gente pode fazer para a glória dele. Mas o foco principal tem que ser sempre Jesus.
E Jesus, ele fala, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele enfrentou as dificuldades dessa vida, porque ele sabia o que vem depois. Quando o nosso foco principal é Jesus, a gente pode enfrentar as dificuldades. Tem uma história famosa, eu vou ler essa história. Eu vou ler porque eu vou falar errado, e talvez lendo também vou falar errado, mas vamos tentar. A história é assim. Desculpa, eu queria falar bem em português, eu estou tentando. Vamos tentar. Um fazendeiro e seu filho tinham um amável cavalo que ajudava a família na fazenda. Um dia, esse cavalo fugiu e o vizinho disse: seu cavalo fugiu, que má sorte. Ao que o fazendeiro respondeu: talvez sim, talvez não. Não sei se já ouviram essa história. Então o cavalo fugiu e o vizinho, né, pensa que é ruim que ele fugiu. E o fazendeiro não sabe, talvez sim, talvez não. Alguns dias depois, o cavalo reapareceu, trazendo alguns cavalos selvagens junto com ele. O vizinho então disse: seu cavalo voltou com vários outros cavalos selvagens. Que sorte! Ao que o fazendeiro respondeu: talvez sim, talvez não. Na mesma semana, o filho do fazendeiro estava tentando domar um desses cavalos selvagens quando caiu e quebrou sua perna. Novamente o vizinho falou: seu filho quebrou a perna montando um dos cavalos selvagens. Que má sorte! Ao que o fazendeiro respondeu: talvez sim, talvez não. Algumas semanas depois, soldados do Exército Nacional marcharam pela cidade recrutando todos os jovens disponíveis, mas eles não levaram o filho do fazendeiro, pois afinal ele estava com a perna quebrada. O vizinho gritou: não levaram o seu filho, quanta sorte! Ao que o fazendeiro respondeu: talvez sim, talvez não. Vamos ver. Interessante essa história, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer depois. A gente nunca sabe, a gente não sabe o resultado final. Quando a gente fica preocupado com o amanhã, a gente está vivendo dias que não chegaram, e a gente está com a mente dividida, e a gente não sabe o que está acontecendo. Talvez isso vai ser a melhor coisa. Voltou muito os cavalos, legal, que bom. Mas depois ele quebrou a perna. Não, é má sorte. Não, mas ele não foi. A gente não sabe. Jesus está escrevendo a nossa história. Por isso que a gente não pode ficar preocupado com todas as coisas que acontecem, porque está sempre mudando. Estamos na pandemia, a gente fica preocupado com as coisas, eles falam para usar máscara, a gente fica preocupado, eles falam para tomar vacina, a gente fica preocupado. A gente sempre vai ficar preocupado. Nosso foco principal tem que ser Jesus. Salmo 27, eu vou terminar com isso. Salmo 27, aqui Davi é um que viveu muitas coisas. Ele foi escolhido por Deus, ele era um homem de Deus, mas ele foi rejeitado pela família, a família não viu ele como alguém importante, né? Quando ele foi escolhido, ele nem foi convidado para a festa. O pai dele não achava ele importante. Depois ele tem a promessa de ser o rei, e o rei, né, que estava servindo como rei, ele tentou matar ele, perseguindo ele, indo atrás dele. Davi, ele viveu esses momentos de dificuldade. Ele sabe o que é ter dificuldade. Depois ele se tornou rei, teve vitórias, mas depois teve mais dificuldades. A vida é assim. Momentos bons, momentos ruins, a gente tem dificuldades, nós temos muitas coisas tentando levar nossa atenção, nós temos muitas coisas tentando deixar a gente ansioso. Vida é assim. Davi, ele falou uma coisa muito sábia. Por isso que ele é um homem de Deus. Salmo 27, versículo 4. Ele fala: uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. Aqui Davi, ele está focado.
ele voltou para a simplicidade. Ele voltou para o foco principal. Eu tenho um rei tentando me matar. Não, mas uma coisa eu vou procurar, eu vou pedir. Uma coisa eu quero viver. Uma coisa eu tenho no coração. Um foco principal. Ele fala: é o que procuro, que possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa, qual que é a coisa que a gente precisa? A presença de Deus. É isso que eu vou buscar, é isso que eu quero viver, é isso que tem que ser o foco principal da minha vida. Tem muitas coisas que vão acontecer. Nos próximos 2 anos, eu espero que a gente não tenha pandemia, eu espero que eu não tenha filhos tendo cirurgia, né, no cérebro, eu espero não ter essas coisas, eu espero ter ter 2 anos de bênção, de alegria. Eu espero. Se não acontecer, a gente vai ter a mesma mensagem. Uma coisa é importante. Nos dias de alegria e nos dias de dificuldade, é isso que nós precisamos. Precisamos mais de Jesus. Essa é a resposta para a gente. Essa é a resposta para os dias que a gente está vivendo. Mais de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque nós temos Jesus. Nós temos acesso, nós temos vida, nós temos esperança, nós temos luz por causa da obra de Jesus. Não é nada que a gente faz, não é nada que a gente produziu, é a sua graça. Sempre foi sua graça e sempre vai ser sua graça em nossas vidas. E por causa desse acesso que nós temos, nós queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós queremos viver sua presença todos os dias. Deus, se nós estamos tendo ansiedade, se nós estamos tendo dificuldade, nos ajuda a voltar para esse lugar, que nós podemos voltar para essa uma coisa, que nós podemos voltar a focar completamente em Jesus. Sabemos que essa é a resposta certa. Nos ajuda a fazer isso. Esse é nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.